Já voltamos aqui alegremente. Gente, eu não entendi nada. Deslegalização, loucura total e absoluta do Instagram, mas tudo bem. Oi, Mari. Tudo certo, minha querida? Peraí. Deixa eu já aceitar. Já estamos voltando. Pequenos problemas técnicos, mas já estamos corrigindo alegremente. Olá, querida. Voltamos alegremente. Oi! Não, deixa eu explicar. Esse meu celular, ele esquenta. Eu já te falei que ele tem Eu calor às vezes. lembro. Eu lembro daquele dia muito doido, lembro? Não, ele teve calor hoje também. Sem problema. Aí Mas a ele ficou gente. com calor, eu joguei ele na geladeira. Eu Eu tenho adoro uma essa tua geladeira. alternativa, cara. Botar o celular na geladeira. Eu tô imaginando a cena. Aí eu tirei da geladeira e aí tinha voltado, mas estava pausada a live e eu não sabia o que fazer. Aí tava pausado e aí embaixo tava como se estivesse carregando o retorno. Só que aí travou, aí de repente ele fechou do nada meu Instagram. E aí quando eu voltei eu achei que não tinha nem salvo, mas ficou salvo, né? Bom, Ficou. voltando. Mila, você estava aí fazendo seus comentários a respeito do primeiro precedente que a gente está comentando, né? Que fala sobre a contribuição para o site, as alíquotas que variam em função da atividade da empresa, em graus de risco leve, médio, grave. E aí? Exatamente. Aí, na verdade, eu estava dizendo que eu achava muito importante, eu concordei com a decisão, justamente pelo fato de que, na verdade, claramente, essa questão do grave, do leve, do médio, elas estão correlacionadas até, de certa forma, um avanço tecnológico. Né? Um avanço tecnológico da atividade, dos equipamentos de proteção individual. Então, muitas vezes, hoje eu entendo que uma determinada atividade ela possa representar um risco grave, né? Mas amanhã, com a evolução tecnológica, ela pode estar representando um nível médio. Então, realmente, você permitir uma maior flexibilização desse enquadramento e uma rapidez também nesse contexto é muito melhor do que você deixar o legislador. Porque até que você consiga alterar, já mudou tudo de novo. Ou seja, o negócio se Não, bobear a do grau médio foi para baixo. a única alternativa é rechaçar o critério. Então, ou você não usa esse critério, ou então você usa, mas deslegaliza, porque é o único formato factível para que algum grau de justiça também seja mantido na aplicação desse critério. Exatamente, exatamente. Eu acho que isso é fundamental, essa observação. O aspecto tempo é algo que diferença bastante o poder normativo desempenhado pelo aplicador e aquele que é realizado pelo legislador é muito mais complicado, tem toda uma ritualística mais rigorosa, motivo pelo qual, né, leva tempo. E além da ritualística, tem um aspecto político. Tudo vai virar briga, tudo vai virar disputa. E aí você pode arguir que uma questão técnica pode produzir maior consenso com maior praticidade, mas nem chega aos pés. Se você tem margem constitucional para deslegalizar, por que não o fazer? E esse ponto, nesse julgado da contribuição para o SAT e nos outros que a gente vai comentar, inclusive foi reiterado, que é um dos critérios para a deslegalização ser vista como constitucional, que é a razoabilidade da deslegalização. Aquilo que você joga para a margem decisória do aplicador tem que ser razoável, tem que fazer sentido que aquela decisão seja realizada pelo administrador, por alguma questão. Normalmente é o aspecto tempo. É uma tomada de decisão que tem que ter uma responsividade tão imediata com a realidade que está acontecendo que não faz sentido você jogar para o campo, para o locus do legislador, em que você tem o problema da política e o problema da ritualística, basicamente. Não, O perfeito. O Magno, Magno.
Ele É, falou aqui sobre uma coisa que eu queria só complementar, tá, Tati? Magno, claro. você está correto, tanto é que houve inicialmente uma discussão violentíssima com relação a. Porque você era obrigado a recolher o SAT pelo CNPJ-mãe, englobando tudo. Então, se você tem um prédio administrativo e se você tem, sei lá, uma mina, né, você ia recolher pelo grau mais alto, porque a mina, obviamente, você tem uma atividade de alto de risco mais elevado do que um prédio administrativo. Então, assim, depois isso mudou e hoje você pode recolher por estabelecimento. Então, teu prédio administrativo você vai recolher com grau menor, enquanto que a tua mina tu vai recolher com grau maior, tá? O Então, que eles fizeram isso todo porque realmente era um sentido. absurdo. Não tinha Não, é um sentido nenhum. absurdo. Porque se você tem uma coisa repartida assim, não tem como você migrar toda a sua empresa para um grau menor. Porque as Exatamente. atividades per se, elas já são repartidas em termos de risco. Então, realmente é uma regra injusta. Se a pretensão dessa diferença, dessa diferenciação é levar utopicamente a um ambiente no qual os riscos são minimizados, não faz sentido nenhum fazer impor uma regra tal como essa. E aí, outra coisa, até complementando o que você disse, é importante também lembrar que isso não é o único requisito, né, que foi estabelecido pelo Supremo nesse julgado e nos seguintes que foram maturando essa jurisprudência. Mas uma primeira exigência é que a lei ela estabeleça o parâmetro, né? Não pode ficar um treco solto. Por exemplo, alíquotas de 1, 2 e 3%, conforme o critério aí que a administração quiser fixar. Eu quero que seja 1, 2 e 3%. Mas o critério você escolhe. Não pode. Ele estabeleceu um critério, conforme a atividade desempenhada pelo contribuinte. Se essa atividade ela pode ser pode ser considerada, classificada como de risco leve, médio ou grave. Então tem ali um parâmetro fixado. É isso que o Supremo chama de standards. Ele até usa, e quem fala de deslegalização usa essa palavra da língua inglesa aqui, porque esse desenvolvimento, né, esses critérios para averiguar se uma deslegalização é constitucional ou não, foi primeiro desenvolvido nos Estados Unidos. É uma doutrina norte-americana que foi pensada pelos ministros para ser aplicável aqui também. E me parece que tem plena compatibilidade com o nosso contexto constitucional também. Não existe um prejuízo em função da nossa legalidade em particular. Não acredito. E o outro requisito que, né, fora a fixação de standards ou parâmetros e fora a razoabilidade da medida deslegalizada, da decisão deslegalizada, também é preciso que haja revogabilidade. Então, o legislador ele mantém a prerrogativa de mudar o critério, quando assim o parecer necessário. E aí, Não perde o poder de legislar, né? Ele criou e ele permitiu que fosse feito pelo executivo. Na hora que ele quiser, ele tira. O poder é dele, a competência é dele, né? exatamente. Mas aí vejam, aqui o que é decidido pelo administrador é o critério que conduz à alíquota que está na lei. Mas e Perfeito. quando o valor do tributo não está na lei? Aí a gente tem alguns outros casos que foram levados, né, ao Supremo. Teve um caso, eu acho que o anterior foi o de 2016, a ADI 4697 e algumas outras, mas eu botei aqui só uma referência para quem quiser pesquisar, consegue encontrar as outras. Mas eram casos de anuidades cobradas por conselhos profissionais que tinham previsão genérica na lei desses conselhos, uma previsão de teto, um teto legal, mas não tinha previsão dos valores praticáveis. E essa ADI, particularmente, foi da relatoria do Fachin. E ele entendeu que a deslegalização, na hipótese, era absolutamente constitucional. Porque o teto legal seria suficiente para garantir esse parâmetro. E aí, então, a gente fazendo, né, a remissão a esses critérios. Revogabilidade, tá lá.
parâmetro, não sei, vamos debater se tá. E a razoabilidade. Então, isso aqui eram as unidades, ou seja, a contribuição. O que você acha, Mila? Você acha que o Supremo acertou ao entender essa deslegalização constitucional porque o teto legal é satisfatório em termos de atendimento à legalidade tributária? Pois é, Tati. Aí eu acho que é importante a gente trazer um pouco o conceito de parafiscalidade, porque os conselhos eles têm uma atividade clara de administração, vamos dizer assim, administração, regulação e fiscalização do exercício da profissão, né? Então, quando a gente pensa sobre essa ótica, de fato, eu permitir que a lei preveja, porque antes houve inclusive um julgamento de inconstitucionalidade, porque a lei dos conselhos não trazia nem valor, dizia, ó, meu irmão, você decide aí quanto é que você vai cobrar. Aí realmente é uma viagem na maionese, tem condições de um negócio desse. Agora, você trazendo pelo menos o teto, você já diz, olha, você não pode ultrapassar isso aqui. Agora, a maleabilidade está na tua mão para decidir quando é que você vai dar isenção, redução durante os primeiros anos da carreira. Então, permite que o conselho consiga fazer essa modulação. Essa adequação, melhor dizendo, na expressão modulação na IDO. Então, eu acho que tem uma razoabilidade pela parafiscalidade. Se não houvesse a figura da parafiscalidade, Tati, eu já diria a você que meu posicionamento seria contrário. Mas eu entendo que o impacto da parafiscalidade ele faz com que a gente tenha essa visão. Apesar de, nesse julgamento, eles nem sequer entrarem nessa seara. Né? Mas eu acho que isso é um ponto nodal para a gente poder admitir esse grau de deslegalização e apenas a fixação na norma de um teto. Qual é a tua percepção sobre isso? Não, eu concordo. E me parece, sim, que o viés que você trouxe, né, do conceito da parafiscalidade acaba deixando isso mais evidente ainda, que existe uma responsabilidade de gestão ali de proteção daquela categoria profissional que faz com que o conselho tenha uma visão mais acertada daquilo que deve ser cobrado. Então, me parece que existe uma pertinência que deflui da parafiscalidade mesmo, e o teto ele oferece um limite. Mas sobre o teto, eu queria perguntar uma coisa específica, que é o seguinte: eu acho a lei, na verdade, ela tem uma disposição que ela tem lá os tetos, né? O teto, os limites máximos, e depois ela prevê a atualização desses valores. Mas me parece o seguinte: se pode o conselho corrigir monetariamente aquilo para além do teto, com um índice diferente daquilo que foi referenciado, ou se não tiver referência de índice, como é que vai ser a questão da incidência da correção monetária pelo conselho? Porque o conselho ele foi lá, editou uma resolução tal com o valor X. Pode ele ir alterando essa resolução por força, né, da correção aplicável, inclusive extrapolando o teto que foi fixado na lei? Porque tem uma passagem nesse julgado que eu achei interessante, porque eu estava até aqui tentando catar. O que me pareceu um pouco... deu uma rodadinha, mas voltou. O que eu estava falando é que tem uma passagem nesse julgado que me deixa um pouco assim desconfortável, porque diz que a correção monetária pode ser aplicada, né? A resolução ela pode modificar para atualizar o valor, mas não pode ultrapassar aquele do teto. Mas a lei prevê a atualização do teto. E se não prevesse? E se não, eu fiquei pensando, e se não tivesse essa previsão? Será que poderia mesmo assim? Eu acho que pode, mas tem uma passagem que diz que não pode. O que você acha a respeito disso? Eu particularmente acho o seguinte: se a lei ela fixa o critério de correção, automaticamente você poderia fazer essa correção independentemente de você estar. O outro está rindo aqui da OAB ser corrigida pelo GPM.
Olha, deixa eu te falar. Para mim, se não tivesse nada previsto, eu tacava a Selic na OAB, por uma única razão. Ela não é uma contribuição de caráter federal, os tributos federais são corrigidos pela Selic. Então, alegremente, seria esse o racional que eu aplicaria. Mas vamos lá. Eu acho o seguinte, que a gente, se você não tivesse uma indicação na norma da correção, aí eu acho que não consegue. Por quê? Porque o que acontece? Aí parece um pouco com a questão do imposto de renda, né? Da própria tabela progressiva. Não existe previsão. E aí? Eu posso usar a Selic, já que eu atualizo os tributos federais? Posso pegar a tabela lá do imposto de renda e sair selicando? Eu adoraria, confesso a vocês, tá? Até construo uma tese para vocês para suportar essa ideia louca. Mas veja bem, de toda feita, não tem a previsão, né? Ele deixa claro que ele tem que publicar para justamente ele segurar e ele te tributar na capacidade contributiva, no mínimo existencial, e toda coisa que a gente já conversou em outras lives, vou entrar nessa discussão agora. Então, Tati, eu acho particularmente que faz uma diferença assim. Se a norma, ela chega e diz, olha, você tem um teto tal, esses valores podem ser corrigidos pelo índice XPTO, beleza. Aí não tem problema alterar o teto, porque eu vou estar corrigindo, naturalmente, vou estar corrigindo as balizas legais, zero problema. Agora, se eu não coloco o índice de correção, aí eu gero uma complexidade, sim. Tá. E aí? E você? Você que lançou essa pergunta. Hoje você está animada, hein? Você está lançando umas perguntas aqui que eu diria cabeludas. Vamos lá. Não, essa pergunta eu acho que assim, tendo autorização na lei, uma previsão de que esses limites máximos eles serão objeto de correção monetária, me parece que tá respondido por aí. Sem a previsão na lei de que aquilo vai ser objeto de correção, realmente eu convirjo no sentido de que a gente acaba esbarrando na mesma problemática da correção da tabela progressiva do imposto de renda, que inclusive é um assunto que nos é muito caro, né? No sentido de gerar muito desconforto louco. Bom, com isso, e até no gancho da parafiscalidade, no que a parafiscalidade representa para as contribuições, no campo dos conselhos, eu puxo aqui um fio para um outro precedente, um outro tipo de precedente que tem lá no Supremo, que está representado, eu fiz aqui uma listinha de alguns que eu queria comentar com você, está representado aqui pelo 838-284, para quem quiser estudar. Esse foi de relatoria do Toffoli e envolveu uma taxa de polícia. A taxa de anotação de responsabilidade técnica, que é uma taxa exigível de contratos de prestação de serviço de engenharia e congêneres. Então, é uma taxa que também é ali manipulada por conselhos, mas é uma outra figura tributária. A gente não está falando de anuidade, a gente não está falando de contribuição, a gente está falando de uma taxa de polícia motivada no exercício do poder de polícia daquele órgão representativo de uma categoria profissional. E aí, qual era a questão? Tinha um teto prescrito na lei. Então, tinha a questão do teto, um teto legal lá. E a lei, ela delegava para um ato normativo infralegal, de responsabilidade do próprio conselho, de fixar o valor desse tributo numa proporção razoável em relação ali aos custos da atividade estatal, daquele poder de polícia que ia ser exercido pelo conselho. E o que foi decidido? O Supremo entendeu que essa deslegalização tinha tudo a ver, essa deslegalização na formatação que foi feita, ou seja, as resoluções, elas tinham fixado valores de uma maneira compatível com a justiça comutativa. Porque a gente tem que lembrar, né, existe nas taxas uma lógica de referibilidade. Você está tentando financiar algo em específico. E o que eles entenderam era, as resoluções, elas estabelecem uma tributação fixa, né? Esses valores fixados, eles variavam em função do valor dos contratos nos quais essa taxa era cobrada. Então, tinha aqui uma variação de valor fixo em função do valor do contrato, e o entendimento foi que essa variação tinha razoabilidade do ponto de vista assim, da presunção de que quanto maior o contrato,
maior é o trabalho que a administração terá de fazer esse tipo de fiscalização, que justifica a imposição da taxa. E aí eu queria saber o que você acha a respeito dessa lógica. O que você acha? Se ela prospera, não prospera, é forçação de barra, é querer demais, é o legislador preguiçoso. É, Tati, é complicado, né, quando a gente fala de taxa, porque a taxa ela sempre tem essa referibilidade. Agora, você chegar à conclusão de que o tamanho do contrato ele pode te impactar um maior ou um menor trabalho, ela me lembra muito aquela história da taxa da CVM, que você Isso. variava ela pelo PL. Que Aham. eu particularmente, assim, tudo bem, aquilo ali demonstra a existência da capacidade contributiva, até fiquei felizinha com pelo menos essa questão, né, deles admitirem que a capacidade contributiva podia ficar na taxa, mas assim, eu acho que não tem nada a ver o fato da fiscalização da CVM ser regulado pelo PL da empresa. Com certeza isso não tem nada a ver, então para mim não existe referibilidade nenhuma nisso. Agora, e muito menos aqui. Entendeu? Porque o valor do contrato não representa necessariamente um maior ou menor trabalho com relação à fiscalização que vai ser feita. Eu acho que a complexidade, o critério deveria ser complexidade do contrato, né? Pois Ou a é, mas complexidade, né? pois isso é verdade. Esse é o racional. O racional que o Supremo segue é ah, então, quanto mais complexo um contrato, mais custosa vai ser a fiscalização. Então, e essa percepção vai ser melhor captada pelo próprio conselho, não é pelo legislador. Então é isso que eles vão. Só que aí eu fico eu fico realmente ali confusa com relação à conexão que existe entre o valor do contrato e a complexidade dele. Me pareceu que a premissa adotada foi que tanto maior o valor do contrato, maior a complexidade daquilo que está sendo contratado, do seu objeto. Sim, sim. E Então, não assumindo essa necessariamente, né? É uma é, premissa que não é verdadeira. Não é verdadeira. assumindo a premissa como verdadeira, eu convijo com o julgado. Mas essa premissa é uma premissa complicada e que, né, ela não é verdadeira como de maneira geral. Exatamente. Eu acho assim, concordo com você. Se a gente assume essa premissa como verdadeira, tudo bem, beleza, está perfeito julgado. Agora, a grande questão é a fixação dessa premissa, que balizas, porque esse é um ponto interessante também, né, Tati? Quando a gente chega nesse tipo de avaliação, a gente não tem como, no Supremo Tribunal Federal, até em razão da questão de fatos e provas, e até porque isso aí foi um controle difuso, fazer uma discussão de prova aqui para demonstrar que realmente essa premissa é verdadeira. Porque, veja, para eu validar essa deslegalização, eu deveria fazer uma prova no seguinte contexto. Meu amigo, analise aqui. De fato, todo contrato que eu pego, que é complexo, ele é maior, ele tem um valor maior. É isso. Eu posso chegar a essa conclusão numa amostragem de não sei quantos mil exemplares? Sim. Então eu chego nessa visão. Ou então não consigo. Então eu acho que seria necessário, gente, para poder chegar a essa premissa, ter uma prova anterior que me levasse a essa conclusão. Né? O Kerley está colocando aqui, a praticabilidade entrou em jogo na taxa. Total, total. Vou facilitar a minha forma de aferição para fins de cobrança e eu vou validar. Agora, é aquele ponto. Eu acho que era importante a gente ter uma discussão com relação à premissa. Isso é uma discussão fática, que obviamente não seria o Supremo Tribunal Federal fazer, né? Não, a única coisa que eu queria comentar, assim, por final, em relação a esse julgado, é que, então, me parece que, sob a ótica da capacidade contributiva, esse julgado ficou meio capenga. Mas sob a ótica da legalidade, não. Não, eu acho assim, é uma premissa válida. O meu problema com a premissa é que nem a história da taxa da CVM. Você levar em consideração que é possível você fazer uma progressividade de taxa pelo trabalho, perfeito, concordo com essa objetividade. Agora, o PL, ou seja, o patrimônio líquido da empresa vai representar o quanto a CVM vai ter mais ou menos o trabalho de fiscalização? Não consegui me convencer com esse argumento. Da mesma forma que aqui não consigo me convencer. Ou seja, não existiu uma validação técnica. Entendeu? Qual o contexto que justifica a legalização? Não é que a deslegalização não seja possível, tá, Tati? Só para esclarecer o meu pensamento. Eu acho que ela é. Apenas o que eu acho é que a premissa que foi usada para esse fim não foi a melhor.
né? Você chegar e dizer, eu vou usar a complexidade e vou entender que ela é o preço mais alto. Eu acho isso, né? Mas dentro do cenário seria possível de legalização. Eu sou super favorável nesses aspectos, até pela questão parafiscal, até porque o órgão sabe muito mais mensurar o seu custo do que o próprio legislativo. Então, até sou super favorável. Apenas acho que a premissa é meio capena. Eu acho que sob a ótica da legalidade, né, a deslegalização da hipótese é plenamente cabível. Sob a ótica da capacidade contributiva é que é muito pertinente essa discussão sobre o critério que foi adotado, o valor do contrato. Como o Kerli colocou, né, com certeza a praticabilidade foi um aspecto imputado para essa tomada de decisão, de usar esse referencial. Porque também, como é que você vai fixar os valores conforme. Como é que você vai fixar critérios para aferição da complexidade de um contrato? O que é um contrato complexo? O que caracteriza o contrato como complexo? Então, ia ser uma coisa casuística e ia ser talvez mais custosa. Enfim, você trabalhar com o critério, o valor do contrato é algo muito mais objetivo e mais mão na roda, né? Uma coisa mais prática. Então, acho que sob essa ótica da praticabilidade, faz sentido o uso desse referencial. Mas o problema será que esse referencial não vai criar disparidades injustas, né? Porque você tem contratos complexos gerando um pagamento de taxa menor do que contratos mais simples. Então, realmente fica aqui. Mas é aquilo. Toda discussão tributária é uma ponderação de valores e tem discussão que a gente não vai chegar a uma conclusão final. E como aqui o nosso cerne principal é deslegalização, legalidade, não capacidade contributiva, a gente pode guardar essa questão, esse caso concreto, para numa caixinha e trazer uma nova live sobre capacidade contributiva para a gente debater uns precedentes desses, beleza? E aí... Com certeza. E ainda vamos chamar o Kerli, hein? Kerli, ó, vou te intimar, hein? Você vai vir fazer live aqui com a gente. É verdade. E Kerli e eu, na verdade, a gente tem objetos de pesquisa parecidos no doutorado. Então, olha só. Já uma razão, já vamos chamar. O que você acha da gente migrar para falar sobre o FAP? Vamos. Tá. Então, recentemente, galera, o Supremo, ele novamente se deparou com essa... Olha o Kerli falando, meu Deus. Pô, mas é uma... Já foi intimado. Intimado em vídeo nacional, meu filho. Responde aqui se é um meu Deus de felicidade ou de desespero. Bom, gente, aí outra discussão envolvendo as contribuições para o SAT, a contribuição para o SAT, antigo SAT, RAT, hoje, se foi caminhando em direção ao Supremo. É que, fora essa questão de você ter... Ih, o Kerli falando que é desespero. Resposta errada, Kerli. Resposta errada. Mas aí, gente, em relação à contribuição, você tem lá uma gradação de alíquotas. 1, 2, 3, conforme a atividade que é desempenhada pela empresa, conforme o grau de risco que é apurado para ela. Como a gente já falou, essa discussão tinha sido resolvida pelo Supremo. Eles tinham falado que a deslegalização disso era ok e que a fixação da alíquota vai depender de uma decisão que é tomada no âmbito da administração. Beleza, isso estava pacificado. Aí, chegou a Lei 10.666 e fixou no seu artigo 10 um novo elemento, um novo ingrediente para você chegar à alíquota final da sua contribuição. Ou seja, você tem uma alíquota a priorística, que é esse 1, 2 ou 3%. E depois de você encontrar a sua alíquota a priorística, você ainda tem a incidência de um fator multiplicador, que é um índice que vai pegar essa alíquota a priorística e aumentá-la ou reduzi-la. E então, vê aqui, eu vou até ler aqui o artigo 10 para deixar isso bem claro, que você tem 2 caminhos possíveis aqui. Você não vai estar só majorando. A alíquota de contribuição de 1, 2 ou 3%
destinada ao financiamento do benefício da aposentadoria especial, daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, poderá ser reduzida até 50% ou aumentada em até 100%, conforme dispuser o regulamento em razão do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social. Então, o Conselho Nacional de Previdência Social, ele será responsável por segundo metodologia própria, combinar esses índices de frequência, gravidade e custo e chegar a esse índice, a esse número que é individual ao CNPJ e que vai influir sobre essa alíquota concreta, sobre a alíquota efetiva que vai calcular o tributo devido. E isso pode significar que ou seu tributo, ou o valor de tributo vai aumentar ou reduzir, porque a sua alíquota pode aumentar em até 100% ou reduzir em até 50%. Então, esse caminho dúbio aqui, essa possibilidade dupla de caminhos, já traz uma complexidade a maior. Porque redução de alíquota não está sujeita à legalidade estrita. Você não tem esse óbice. Você só tem esse óbice quando, esse possível óbice, se a questão for instituição ou majoração de tributo. E a aplicação do FAP, desse fator multiplicador, pode reduzir o tributo a pagar. Então, essa é uma primeira camada de complexidade. Vejam como que isso é interessante para a avaliação da conveniência das demandas contenciosas. A depender do seu cliente, você vai querer que o Supremo decida de um jeito ou de outro, né? Nem todo mundo vai ter interesse teria interesse no Supremo dizer que esse treco é inconstitucional, porque pode estar reduzindo em 50% a alíquota aplicável. Então, sim, tem essa camada de complexidade. A outra questão é que aqui você tem uma diferença na discussão que foi estipulada, foi estabelecida quando estavam se discutindo aquele parágrafo 3º da 8212. O que está na margem decisória não é o que é a atividade, sujeita a risco leve ou médio ou grave. Não é uma definição de atividades, mas é uma metodologia destinada, a formulação de uma metodologia destinada à composição desses elementos, desses índices de frequência, gravidade e custo, o que é algo bem mais complexo, acho eu, né? Inclusive, está fora da minha expertise, motivo pelo qual eu, lendo lá a resolução que dispõe sobre o FAP, me extrai um suorzinho. Porque realmente é uma matéria complexa. E aí fico eu pensando, como poderia o legislador empreender algo dessa natureza? Aí a gente chega naquela questão. Ou você pratica um fator multiplicador como esse, deslegalizando a metodologia para um órgão que vai ter capacidade técnica para fazê-lo, ou você não pratica esse fator multiplicador, porque o que é irrazoável é jogar isso para o legislador. O que você Concordo acha? plenamente com você. É absolutamente viável você colocar isso na mão do legislador. Eu, particularmente, tá? Inclusive, eu queria saber a tua opinião com relação a... Que, assim, voto do Fux, voto do Toffoli. O voto do Toffoli não me gera nenhuma dificuldade, mas o voto do Fux, quando ele fala dessa questão de que ele entende que o FAP não é alíquota, vai dizer que tá... Veja, vemos e convenhamos, o FAP, ele compõe a alíquota final. Para mim, isso é claro, tá? Apenas, ele é um índice que vai compor a alíquota, porque ele vai mesurar o valor que você vai ter que recolher. Então, ele tem um impacto, ele é uma espécie de alíquota, vamos dizer assim. Isso aí foi forçação, achei. Né? Forçação. Eu acho que foi forçação. Agora, o que eu acho, tá, Tati?
Eu acho que é viável você fazer isso, levando em consideração as características. Novamente, são 3 elementos que estão tendo que ser avaliados, né, pela administração para fins de enquadramento. É claro que, eventualmente, o enquadramento desse FAP ele pode ser questionado, você tem até recurso administrativo quando a administração impõe um FAP para você. Você pode questionar aquele valor e tal, e os critérios, eventualmente, você pode até judicializar, definir uma perícia técnica, etc. No caso concreto, se houver, eu vi que o Magno aqui mencionou que pode rolar uma perseguição e tal, então acho que você pode ter um questionamento mais pontual. Agora, eu não acho errado a administração fazer isso. Tá? Eu acho que está dentro do contexto dela. Apenas eu acho que é factível a alíquota, porque veja, e aí é um ponto que sempre me veio à mente com relação a esse lance, até porque começou essa discussão até com PIS e COFINS, né? Veja, todo mundo estava acostumado, e os manuais erradamente, eles falam o seguinte: o artigo 153, parágrafo 1º, exceção ao princípio da legalidade. Exceção uma óbvia, irmão. Que ele está dizendo lá que os impostos são extrafiscais, imposto de importação, exportação, IPI, IOF, eles podem ter as alíquotas alteradas nos limites da lei. Então ninguém falou, Poder Executivo, sai a Labangu aí, criando a alíquota de imposto de importação de 300% sem base legal. Ninguém falou isso. Então, já havia na própria Constituição essa previsão. E por quê? Com base na extrafiscalidade, porque a gente sabe que ali eu preciso da celeridade. Então, eu acho que a Constituição, inclusive, ela tem esse foco, tá? De autorização da deslegalização pela celeridade. Ali, naquele momento, focado na extrafiscalidade. Aí você mesma deu exemplo da questão da parafiscalidade, trouxe o exemplo da questão do SAT, que é justamente um nicho de atuação técnica. Então, acho que assim, a própria Constituição permite isso e sempre permitiu. Né? A questão é a gente adequar a nossa interpretação à realidade vigente, não sei. Particularmente, eu não comungo das críticas que são colocadas contra essa medida. E aí, queria saber o que você acha desse fenômeno e dessa interpretação do Supremo com relação a esse ponto. Não, eu concordo com você. Eu acho que a decisão, a conclusão foi acertada. Antes, deixa eu só ler aqui o comentário do Kerly, que ele acabou de mandar. A metodologia do FAP levou 6 anos para ser depurada. É impossível fazer pelo Congresso. Passou por outros ajustes. O último foi de 2017. Pois é, realmente, me parece que é aquilo, como eu já tinha colocado. Ou a gente pratica um fator multiplicador como esses, por deslegalização, ou a gente esquece de usar um elemento como esses para conformar a alíquota efetiva dos nossos tributos. Então, ou a gente reduz a capacidade extrafiscal do nosso sistema, ou a gente explora essa possibilidade e deslegaliza determinados aspectos do quantitativo. Me parece que, em relação a essa sua crítica ao voto do Fux, realmente, ele tenta dar essa forçada de barra para falar que o FAP não é alíquota, e realmente, o FAP não é alíquota. Mas o que está sendo questionado não é a constitucionalidade do FAP, do fator multiplicador, mas da deslegalização feita porque ela influi sobre o aspecto quantitativo da norma jurídica tributária, que é a alíquota. E um aspecto também interessante é que norma jurídica não é texto legal. A norma jurídica ela é influenciada. Então, o aspecto quantitativo da norma jurídica não é só a alíquotazinha que está ali prevista. Ela recebe influxos de outras normas que concretizam aquilo, né? Que conformam ela. Então, o FAP, como você colocou, apesar de não ser alíquota, ele converge para você encontrar a alíquota efetiva, a alíquota concreta daquela contribuição. Então, acho que por esse lado, o voto do Fux não foi lá essas coisas. Mas a conclusão foi acertada, a meu ver. O voto do Toffoli me pareceu bem em linha com toda a jurisprudência anteriormente já consolidada, né? Foi um voto mais padrão. E porque o Toffoli, ele foi... A gente está comentando os dois para esclarecer ao pessoal, porque essa questão do FAP foi levada ao Supremo tanto via ADI como via um RE com repercussão geral reconhecida. E aí o Toffoli foi o relator de um deles e o Fux de outro. Não vou saber conectar qual foi de cada um, porque, né, afinal, a controvérsia final era a mesma.
e a controvérsia de fundo. E no voto do Fux, uma coisa também que eu achei interessante foi ele falar bastante sobre legalidade restrita e falar de linguagem. O que volta para aquele problema do início, né? O que é deslegalização? Se a gente assumir que o uso de conceito jurídico indeterminado é deslegalização, então deslegalização não é mais um conceito específico. Tudo é deslegalizado. Toda lei é deslegalizada. Toda norma é deslegalizada. Então, eu também achei complicada essa passagem do voto do Fux. Ele foi muito celebrado, assim, eu vi ele sendo muito celebrado dentre alguns professores, porque muitos professores da UERJ foram citados. Eu fico muito feliz de ver professores sendo citados. Acho que as citações nos assuntos que foram abordados foram precisas e perfeitas. Foi um voto muito representativo da corrente da UERJ. Então, fico feliz, dá um quentinho no coração, né, de ver isso. Porém, eu achei que foi mal aplicado. E naquela linha daquela crítica que eu já fiz em outras lives, as decisões maximalistas. Elas querem falar de tanto que fala de coisa que não devia. Assim, Exatamente. Não vem caso. O menos, eu gosto dessa frase, o menos é mais. Então, assim, tem horas que você tem que saber botar um ponto e parar de falar. Então, assim, eu acho que não tem que se discutir. O objeto ali era deslegalização é viável ou não. Eu posso pegar o FAP e eu posso deixar o FAP ser regulado por um ato infralegal? É isso que você tem que analisar. Bom, eu entendo que é viável sim, porque já existe uma estrutura fática, uma estrutura básica trazida na norma legal e isso não macula a legalidade. Então, beleza, acabou esse raciocínio. Eu não preciso entrar na linguagem, na teoria da linguagem, no que fulaninho falou, como é que eu vou interpretar, se é tipo, se é conceito determinado. Até porque, ninguém chega a conclusão sobre isso. Tem pessoas que escrevem sobre esse tema há milhares de anos e ficam alegres e não chegam a lugar nenhum. 2, sinceramente, o impacto prático disso é zero. Se eu defino que todo tipo a priori é aberto e todo tipo traz um conceito indeterminado. Então, se eu fosse autorizar e entender que todo conceito indeterminado ou tipo aberto, ele vai permitir a deslegalização, significa, então, que todas as normas, por exemplo, do direito penal, elas permitem norma penal em branco. Elas são em branco e podem ser implementadas por qualquer regra de baixo. Então, tem uma deslegalização geral. Isso não existe. Então, assim, eu acho que a gente tem que tentar colocar o trilho, né, o trem no trilho. Então, basicamente, o conceito indeterminado faz parte da sociedade complexa e é a complexidade social que vai dar o conceito, a consubstanciação do que aquilo ali quer dizer, né? Agora, isso não tem nada a ver com deslegalização. A deslegalização, ela naturalmente advém de uma necessidade de informações técnicas que não são possuídas pelo legislador naquele momento. É uma complementação do âmbito normativo, né? Então, eu entendo que aí sim. E aí não tem nada a ver com conceito indeterminado. Eu posso estar usando o conceito indeterminado ou não. E está fazendo isso. Então, é absolutamente relevante para a discussão. Eu também acho. Eu fiquei com sentimentos conflitantes em relação ao voto, porque fico feliz de ver a escola da UERJ sendo prestigiada. Por outro lado, fiquei, o que isso está fazendo aqui? Isso não tinha que estar aqui. Isso devia estar, sei lá, num artigo, talvez. Num livro. Tati, eu brinco, tá, com o pessoal, porque muita gente ainda, principalmente aluno e no dia a dia, às vezes a pessoa chega e diz assim, eu não quero ler um acordo de 120 páginas, eu não quero ler um acordo de, né, sei lá, um voto de 30 páginas. A pessoa não quer ler, a pessoa quer uma coisa mais objetiva, porque o mundo está objetivo. O Supremo precisa aprender a linguagem simples. Está faltando. Os ministros do Supremo precisam aprender linguagem simples. Eles não estão ali para fazer academia, eles estão ali para votar e decidir objetivamente um padrão ou não. Então, assim, particularmente eu acho que é necessário realmente a gente reduzir o escopo dos votos e ser mais direto e objetivo no que se quer dizer. Isso é prestar jurisdição e isso ajuda todo mundo. Até porque o Supremo Tribunal Federal, ele quer ser a Suprema Corte Americana, mas ele não tem estrutura para isso, ele não tem competência para isso. Então, assim, fica difícil, né? A Suprema Corte Americana fez 300 votos no ano. E o método deliberativo da Suprema Corte Americana é outro e muito mais eficaz. Pois é. Um voto único, então, assim, uma coisa, né, para identificação de precedente, não tem nem comparação com a metodologia que a gente aplica. Mas, exatamente. assim, em relação ao julgado do FAP, eu estava esperando, né, esse julgamento, porque eu acho esse tema super interessante
e eu não fiquei surpresa com o resultado, eu já estava esperando algo nesse sentido. É, e eu gostaria de conectar essa conclusão, assim, desse processo jurisprudencial que a gente acabou observando, com uma pergunta final aqui para a gente debater. Diante disso, quais são as perspectivas para o futuro que você vê para essa discussão da legalidade estrita e da deslegalização? E qual é o papel do Poder Judiciário nisso? E qual é o papel do Poder Judiciário? Disparo aqui duas frentes. O que tem o Supremo com isso e o que tem o STJ com isso? Muito bom. Olha só, eu tô sendo aqui quase arguída numa banca de doutorado, mas vamos lá. Deixa... Agora, a essa hora da noite, a pessoa já está zureta, mas vamos lá. Olha só, minha amiga, eu acho o seguinte. Eu acho que a tendência cada vez maior do Supremo Tribunal Federal é admitir que realmente haja essa deslegalização, levando em consideração esse cenário, não só de uma variação intensa, né, que a gente tem, constante, do dia a dia, das realidades, e principalmente quando as coisas envolvem discussões técnicas, que obviamente o legislativo não seria a melhor seara para trazer aquela normativa. Então, pela celeridade, pela tecnicidade, se junta a isso e se permite. Eu acho que a tendência vai ser cada vez maior, né? Que esses critérios eles sejam delegados sim, e eu acho absolutamente natural e positivo que seja feito. Até para a gente conseguir ter uma adequação da norma legal à realidade fática. Porque o grande problema que a gente tem, isso é no mundo, não é só no Brasil, é justamente o fato do direito acompanhar a velocidade social. Né, que a velocidade social ela triplicou nos últimos anos. Então, eu acho que dessa forma a gente consegue, por isso que, por exemplo, eu sou tão feliz com conceitos indeterminados. Eu acho que os conceitos indeterminados ajudam muito esse tipo de tratamento, né? De você adequar ao direito à nova realidade social. Se a gente usa conceitos muito fechados, complica esse tipo de trabalho. Então, acho que a deslegalização ela é um caminho. Honestamente, com relação ao parâmetro que você colocou, relativo a se seria STF, STJ. Veja, Tati, dizer que algo não é do STF ou é do STF hoje é quase um trabalho de jogo de dados, né? Porque aquilo que eu dizia, que eu ia morrer lá no fogo, dizendo que era ofensa reflexa, o Supremo está admitindo para analisar em alguns casos. Então, assim, eu particularmente já não sei hoje o que é ofensa reflexa para o Supremo Tribunal Federal. Tenho honestidade intelectual para dizer isso a você. Agora, a questão é, a priori, a partir do momento que a gente tem uma norma, e já foi validado isso não só com relação à SAT, o próprio PIS e COFINS que todo mundo discutia, dizia, não pode a lei dizer que vai mais reduzir e restabelecendo esse limite, essa deslegalização não é viável. Já foi autorizado pelo Supremo, então assim, isso está absolutamente decidido. Eu entendo que o Supremo Tribunal Federal não precisa mais ver isso, ele já deu o norte dele de como é interpretada a possibilidade de delegação à administração e execução fiscal, a execução administrativa, né? Faltou a palavra. Então, justamente a administração pública. Então, já existe o norte, o Supremo já colocou, então não vejo necessidade do Supremo julgar essa questão passa a ser apenas de aferição do STJ em relação a parâmetros, se o critério adotado foi o mais adequado ou não, se existe alguma violação na aplicação em foco daquela questão. Então, eu acho que, e aí seria dos tribunais e dos juízes de plano, né, para verificar se houve uma inadequação da aplicação naquele caso concreto. Então, eu acho que é factível você ter essa discussão, mas não sobre o prisma constitucional. Seria uma discussão efetivamente infraconstitucional e a ser materializada dentro da problemática que fosse vista no segmento ou efetivamente em relação a uma determinada empresa ou uma situação onde a questão fosse aplicada. Essa é a visão que eu tenho do fato. E você agora tem que me dizer a tua posição dessa pergunta de doutorado, pelo amor de Deus. Não, claro. Só antes de responder, deixa eu aqui ler o comentário do Daniel, que tem a ver com essa pergunta que eu coloquei. Não acho que dá mais para colocar a culpa na mora do legislativo para justificar a deslegalização irrestrita. O processo tem que se adequar à realidade cambiante, porém sem deixar de respeitar o arranjo constitucional tributário, que é o de privilegiar as garantias dos contribuintes, em especial a legalidade. Mas sem dúvidas. Posso só fazer uma parte? Claro. Na verdade, tá, Daniel, eu não quis dizer que a culpa é do legislativo pela mora.
Na verdade, para ficar clara a minha colocação, o que eu estou dizendo, quando eu falo de tempo, é porque o tempo hoje é algo que, mesmo que o legislativo votasse rápido, dentro da estrutura burocrática dele, ele não vai conseguir acompanhar, porque a gente tem Tempo e realidades que estão mudando. técnica. Tempo e Exatamente. técnica. Tempo e Exatamente. técnica. Então, são dois elementos. Exatamente, Na isso aí. verdade, se a gente não quiser, se a gente não tivesse um sistema, se a gente privilegiasse a função fiscal do sistema tributário, a gente poderia trabalhar com uma deslegalização mais restrita, né? Com menos ocasiões de deslegalização. A partir do momento que a gente quer que o nosso sistema tributário não só arrecade, como também diminua a desigualdade, privilegie a produtividade da economia, reduza riscos ambientais, reduza riscos do trabalho. A partir do momento que a gente quer que o nosso sistema faça tudo isso, a gente precisa trabalhar com índices, critérios, análises, apurações, metodologias que o Congresso não tem como fazer. Ele tem zero capacidade para fazer isso. Não tem técnica para isso. Então, não é só a questão do tempo, da fisiologia do processo legislativo. É também... Então, aqui tem uma decisão. Não é que tem que deslegalizar. Se o nosso sistema... Se a gente quer que o nosso sistema tenha uma habilidade extrafiscal, a deslegalização acaba sendo meio irrenunciável. Tem que acontecer, de certa maneira. Mas eu concordo com o Daniel no sentido de que não é porque o legislador demora, não é porque o legislador precisa submeter a um processo específico, mais rigoroso, que a gente vai jogar todo tipo de decisão, uma margem gigantesca para o aplicador. Isso não. Mas trabalhando com aqueles 3 critérios do Supremo. Tem que ter revogabilidade, naturalmente. Tem que ter standards na lei. Então, para você ver que o legislador ele nunca está dispensado. A deslegalização nunca dispensa o legislador. Ele está sempre lá. Só que ele é como se fosse ele é o supervisor. É o coordenador de equipe. Ele dá a orientação e quem realiza é o administrador, digamos assim. E o terceiro critério é a razoabilidade. Não é qualquer decisão, não é qualquer objeto que pode ser jogado para a margem de decisão do administrador. Então, trabalhando com esses 3 critérios, eu não acho que exista um desrespeito ao avanço constitucional tributário, inclusive marcado pela legalidade tributária estrita, mais rigorosa. Então, mas é aquilo, como eu já tinha falado, é uma questão de decisão. É uma decisão maior, é macro. Você quer que o sistema seja um mero arrecadador ou você quer que o sistema produza outros resultados? Se você for por essa segunda vontade, a deslegalização ela tá no pacote. Ela vem no pacote. Não tem como eliminar. Eu também acho, estou de pleno acordo. E em relação ao papel do judiciário, não sei se o Supremo está sempre dispensado, porque essa análise de ver se esses 3 critérios estão vistos acaba podendo ser despertado em outras ocasiões. Pode ser que não tão constantemente, porque pode ser que essa jurisprudência seja educativa ao legislador. Pelo menos a gente espera que sim. Então, presumindo essa habilidade educativa da jurisprudência, pode ser que o legislador ele tenda a produzir leis que deslegalizem objetos de maneira legítima, fixando standards, com razoabilidade e preservando a revogabilidade que está sempre íncita. Isso não é nenhuma questão. Mas o STJ acaba sendo um protagonista desse problema, penso eu. Porque as grandes discussões me parecem que agora serão essas resoluções, esses decretos, esses atos infralegais de maneira geral, eles estão de acordo com os estándares fixados nas leis?
E aí sim, essa que me parece ser o grande ponto ainda em aberto. E é uma questão que o Supremo não tem como resolver, porque não é nada generalizado. E também não tem como a gente a prioristicamente dar nenhum tipo de parâmetro, porque depende do parâmetro estabelecido na lei. Exatamente. Concordo E, plenamente com você. e aí, só para fechar, trabalhando com aquela ideia do modelo teórico, da divisão do papel do legislador e do aplicador da lei, do papel normativo de cada um deles, repartido em função do custo econômico de cada decisão, o Poder Judiciário acaba tendo um papel de conformar essa deslegalização, essa delegação de objetos ao administrador. O Poder Judiciário, a gente partindo da premissa que não tem como viver sem isso. Não tem como ter sistema que é fiscal e extrafiscal ao mesmo tempo, sem deslegalização. É o Poder Judiciário que entra em cena para garantir que a deslegalização que acontece é constitucional e é lícita. Perfeito. Pleno acordo, concordo contigo, é isso aí. Tema bom esse, né? Acho que... Tema bom. Rende artigo, rende dissertação, dá para escrever muita coisa sobre esse assunto. Até porque, realmente, a começar pela deslegalização, né? A começar pelo conceito de deslegalização. Que é? Como fazer? A começar, eu acho que você falou uma coisa importante, uma coisa legal aqui para muitos que têm essa pretensão acadêmica. Isso é uma pesquisa que vale. Eu acho que essa é uma pesquisa que vale. Esse é um trabalho que vale. Um livrinho curto, uma dissertação, talvez até uma tese. Talvez até uma tese sobre deslegalização. Acho válido. Pois é. Esse é um Também tema acho. bom. O conceito nebuloso, o próprio Fux se embolou eu falando que o ministro se embolou. Com todas as vênias, ele se embolou ali na questão da definição. Ele deu ensejo a uma definição muito mais ampla de deslegalização, a ponto de retirar o sentido preciso desse termo. Então, desde a sua terminologia até as suas repercussões, passando pela evolução jurisprudencial, que pode ser analisada de maneira crítica, isso dá um trabalho bacana. Também acho. A Mari está dizendo que já pegou a dica, hein? Olha aí. Opa! Eu não estou conseguindo mais ver comentários. Que estranho. Eu acho que é porque eu abri a live. Quando você abre a live, quem abre a live é que lê o comentário. Acho que é isso. Entendi. Se bem que você estava lendo, né? Bom, loucura. Bom, o guia do Daniel travou aqui para mim no Daniel. Travou. Bom, é loucuras isso. Se alguém totais. tiver mandado aqui mensagens, muito obrigada pela interação. Mila, já vou me despedindo aqui de você. Obrigada pelo papo. Acho que é sempre muito enriquecedor estar aqui com você, debatendo esses temas super profícuos e que não tem fim do direito tributário. E obrigada, galera, para vocês que estão aqui assistindo a gente. É sempre um prazer ouvir os aportes de vocês, as perguntas de vocês, os comentários. É sempre muito rica essa troca, eu adoro. Muito obrigada por esse prestígio. E vai ficar salva a live, essa metade, né? A primeira metade já ficou. Pelo que me disseram, eu não vi se ficou, mas me disseram que ficou salva. E essa segunda metade também ficará. E é isso. Sempre um prazer estar com vocês. Um abraço. Qualquer pergunta que vocês tiverem, pode mandar no direct que a gente responde. E é isso. Um abraço. Boa noite. Bom, gente, um beijo grande. Tati, foi um prazer imenso aí a gente estar debatendo sobre deslegalização. Acho que você trouxe aí aporte bastante interessante para a gente refletir mais sobre o tema e ver o quanto ele não é uma coisa simplória, porque às vezes as pessoas pensam no princípio da legalidade, já está batido, papapá, e aí a gente vê que a questão ela não é tão simplória e ela é extremamente relevante até para que a gente possa dar o encaminhamento ao sistema tributário que se deseja, né? Até dentro dessas óticas aí de reformas tributárias, etc. Acho que esse contexto ele entra com muita importância. Então é sempre um prazer imenso falar contigo. Adorei a participação de todo mundo. Kerly, obrigada. E a gente conta com você
promessa é dívida, vamos marcar a nossa live. Magno, um prazer aqui, agradeço pelas suas colocações também, agradeço pelas colocações do Daniel, de todo mundo, beijo grande para vocês. Essa segunda parte da live, como a Tati falou, vai estar gravada, então vocês vão ter a parte 1 e a parte 2. É bom porque essa live, como caiu, a gente acabou falando mais do que a gente esperava e foi em frente. Galera, beijo grande, fiquem com Deus, uma boa noite para todo mundo. Até a próxima. Tchau. Beijo.